Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu tinha prometido que toda semana estarei fazendo uma porção da Palavra de Deus. Os meus estudos serão por semana. Ontem não pude fazer porque na sexta-feira passada eu tomei essa vacina da Pfizer e me deu contraindicação. Fiquei com muita dor no corpo e hoje estou melhor. E hoje, como eu pego 10 horas da manhã no trabalho, vai dar para me fazer. A porção dessa semana fala de um homem chamado Finéias. Finéias não é aquele filho de Eli, mas Finéias vem dessa mesma linhagem. Finéias era filho de Eleazar. Eleazar era filho de Arão, então ele vem da linhagem dos sacerdotes. Só que Deus faz a promessa a Arão e os seus filhos. Então o título desse estudo é Finéias e o zelo na obra de Deus. Vamos começar lendo o livro de Números, capítulo 25, versículo do 1 ao 15. Vou ler para que os irmãos acompanhem. E repousou Israel em Sidim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, as quais chamaram o povo ao sacrifício de seus deuses. E o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. E Israel se uniu ao culto de Baal-peor, e o furor do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Toma todos os príncipes do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e a ira do furor do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Matem cada um aquele dos seus que se ajuntarem a Baal-peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe uma medianita a seus irmãos perante os olhos de Moisés e a toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles à porta do tabernáculo do testemunho. E viu isso Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, e se levantou do meio da congregação, tomou uma lança em sua mão, e foi depois do homem de Israel à tenda, e os atravessou a ambos, o homem de Israel e a mulher, pelo ventre. Então cessou a mortandade dos filhos de Israel. Agora o versículo 9. E os que morreram daquela mortandade foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou o meu furor dos filhos de Israel, levando pelo meu zelo entre eles. Deste modo, em meu zelo, eu não consumi os filhos de Israel. Portanto, disse: Eis que eu estabeleço o meu pacto de paz com ele, e terá ele a sua descendência depois dele, e o pacto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo por seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a medianita era Zinri, filho de Salú, príncipe da casa paterna da tribo de Simeão. E o nome da mulher medianita morta era Cosbi, filha de Zur, príncipe da casa paterna de Simeonitas. Nós conhecemos a história, né, irmãos? Nós sabemos que antes de haver essa mortandade, Israel para na planície dos Moabitas. E ali em Moabe existia um rei muito poderoso, muito conhecido, chamado Balaque. Balaque, muito temeroso, chama um profeta. E esse profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo, porque as pessoas diziam que o que Balaão falava, qual a maldição que Balaão falava, acontecia. Mas sabemos, irmãos, por todas as vezes que Balaão tentava profetizar contra o povo de Israel, Balaão profetizava a bênção por 3 vezes. Então,
Pela quarta vez, Balaão levanta um altar, levanta 7 altares para o Deus de Israel. Mas Deus não aceita as ofertas de Balaão e fala para que Balaão abra sua boca, que ele iria falar. E quando Balaão abria a boca para falar, Deus abençoava Israel. Então Balaão dá a ideia para Balaque: Balaque, eu não posso abençoar, mas você pode atingir o povo para que o Deus deles odiasse eles, o Deus deles venham a não querer eles mais, a fazer eles pecar. O problema do povo de Israel não é com a boca, é com o pecado. O Deus deles odeia o pecado, então faça eles pecar. Então foi a ideia de Balaque. Balaque, para você ver o desespero desse povo, irmão, ele deu as princesas deles para que o povo pudesse pecar, para que o povo pudesse adulterar. E foi isso que aconteceu. Israel começou a se deitar com as princesas dos Moabitas e outra. As princesas deram os seus deuses para que eles possam sacrificar animais aos seus deuses, o deus Baal-Peor. Assim também acontece em nossas vidas. O nosso adversário, por várias vezes, por todos os dias, todos os momentos, ele tenta nos atingir para que nós possamos pecar contra o nosso Deus, porque o pecado que abomina a nossa vida. Então, essa é a estratégia de Balaque. Ele dá às suas filhas, às suas princesas, para que o povo pecasse. E outra, eles não só foi na fornicação, mas eles começaram a adorar Baal-Peor. E no capítulo 25, versículo 6, nós vemos que um príncipe da tribo de Simeão, ele era, irmãos, o cabeça da tribo de Simeão, chamado Zinri. Ele pega uma princesa moabita e nas histórias judaicas, irmão, diz que ele estava fornicando no meio do povo. E na lei de Moisés, isso era um pecado mortal. Ele pegou essa princesa, ele sendo príncipe, ele sendo cabeça da tribo dos simeonitas, estava pecando diante do povo. E pela lei mosaica, quem faz isso merece a morte. E eles poderiam, pela lei, pegar uma lança e matá-lo, mas tinha que matar os dois juntos na hora do ato sexual. Vocês vê que no momento que ele está cometendo um ato, os príncipes de Israel, os juízes, os sacerdotes começaram a chorar, porque eles sabiam o mal que estava fazendo a Israel. Então começa a mortandade diante do povo. Deus começa a matar os israelitas que estavam pecando. Muita morte todos os dias morria israelita. Então Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, Finéias era neto de Arão, pega uma lança e mata os dois, atravessa os dois pelo ventre. No versículo 8 diz que a mortandade cessou. A Bíblia diz no versículo 24 que a quantidade de mortos foram 24.000 pessoas. Diz, irmãos, que foram 2 dias de mortandade. Um dia 23.000 e no outro mais 1.000. 24.000 ao total de mortos. E no versículo 11, irmãos, o Senhor se agrada de Finéias. A gente pode perguntar, mas por que Finéias foi fazer isso, irmão? Ele não tinha o direito de fazer isso, mas pela lei mosaica, irmãos, poderia fazer sim. Pode ver que Deus se agrada do zelo de Finéias. Irmão, quantas das vezes em nossa vida nós não temos zelo pela casa do Senhor? Nós não zelamos mais pela casa do Senhor. Essa semana mesmo, eu estava pintando lá a nossa igreja para a festividade da CIB, do templo, e eu estava lembrando do irmão, chamado irmão Isaías, o irmão que fazia muito trabalho em nossa igreja, tinha um zelo pela obra do Senhor. Quantos hoje em dia, irmãos, não tem mais o zelo? Digo, o zelo material e o zelo espiritual. Esse irmão Isaías, ele tinha um zelo material pela obra de Deus, pelos bancos, pelo microfone, pela obra ser feita, pintura. Ele tinha um amor, o carinho pela obra de Deus, pela casa do Senhor. Quantos, irmãos, não tem mais o zelo de orar com o Senhor, por se portar dignamente diante do Senhor para orar, ir para o templo dignamente, vão de qualquer maneira, não sabe que aquele lugar ali é santo.
Nós estamos deixando o zelo na obra do Senhor, irmãos. Nós temos que ter o zelo como Finéias tinha o zelo. Devemos ter um zelo tão poderoso como Finéias teve naquela época, irmãos. Finéias teve um zelo pela obra do Senhor, pelo pecado. E hoje não é diferente, irmãos. O nosso zelo hoje é nós tentarmos não pecarmos contra o Senhor. Chegar no templo com santidade, com adoração ao Deus verdadeiro. Repreender todo o mal. Fugir do pecado, dos pensamentos maus. Amar mais o nosso irmão. As pessoas, irmãos, acham que ela deve amar somente a Deus. Não perdoa. Irmãos, nós somos a centelha de Deus. O que tem dentro de nós é Deus. Então nós temos que ter zelo pelo nosso irmão também. Porque quando nós temos zelo pelo nosso irmão, nós temos zelo com Deus. Para vocês verem como é importante esse capítulo de Finéias, que Paulo, ele lembra em 1 Coríntios 10, vai do 1 ao 11, eu queria ler com vocês, para você ver a demonstração que Paulo faz à igreja de Coríntios. E como nós podemos ter um zelo, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o autor, irmãos. Nós temos que olhar para ele. Porque, irmão, a obra de Deus não é minha. A obra de Deus não é sua. Já diz, a obra é de Deus. Então nós temos que ter o zelo por ela. Nós temos que ajudar a obra a progredir, a obra a crescer. Não atrapalhar o irmão que está crescendo. Hoje em dia existem pessoas, irmãos, que não querem ser menor do que o outro. Querem ser maior, querem ser igual. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo, irmão? Que cristianismo é esse que estamos vivendo sem amor? Precisamos ter amor pelo nosso irmão. Precisamos zelar pela vida. Zelar pela obra de Deus. Vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 10. Ora, não quero, irmãos, que ignoreis. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, estão falando aqui do maná, e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Aleluia! Estão falando daquela água que saiu da rocha. E existe uma história judaica, sei que muitos não podem acreditar, que aquela pedra seguia o povo de Israel, irmão. Eu acredito em milagres, irmão. Seguia o povo de Israel para dar de água para eles beber. Continuando. E a pedra de Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque isso foram prostrados no deserto. Por isso foram prostrados no deserto. Mas estas coisas foram-nos feitas em figura. Paulo que está falando que essas coisas que aconteceram lá servem de exemplo para nós. Para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos faças, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. Ele está falando lá de Êxodo 32, versículo 6. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Irmão, Paulo aqui está falando que eles levantaram para folgar, eles deixaram de servir ao Senhor. Eles deixaram de cumprir os seus mandamentos. Tiraram folgas. O cristão não tira folga, irmão. Nossa vida é constante na obra do Senhor. Em vigilância, em santidade, em oração. Nós não podemos folgar, irmãos. Continuando. Versículo 8. E não nos prostituímos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Olha que Paulo está falando da prostituição que eles fizeram com as moabitas.
Continua, versículo 9. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso nos sobreveio como figuras. Então, estão escritos para isso, para aviso nosso, para que já não cheguemos aos fins dos séculos. Então, irmãos, Paulo aqui está dizendo sobre a prostituição, sobre a adoração a outros deuses, que está lá, que nós acabamos de ler em Números. Que isso tudo aquilo que aconteceu serviu de figura para a nossa vida. Nós temos que tirar como exemplo. Então, irmão, que você possa ficar com essa palavra dessa semana, que nós possamos ter o zelo de Finéias, que nós possamos ter o zelo na obra do Senhor, que nós possamos ter o amor na obra do Senhor, possamos voltar ao primeiro amor, voltar a amar ao nosso irmão, fechar mais a nossa boca. Que Deus possa te abençoar e te dar uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Lembre-se, zelo na obra do Senhor.